O filósofo Dan Dennett, né, começa a sua obra Quebrando o Encanto, né, com uma analogia desconcertante. Né? Dan nos convida a observar uma formiga em um prado verdejante, subindo e descendo por folhas de capim, né? Louca, e num trabalho extenuante, como no mito de Sísifo, rolando a sua pedra morro acima. Né? E ele pergunta por que a formiga faz isso, né? Que benefício ela estaria buscando para si, até porque a formiga, quando sobe e desce das folhas de capim, ela se expõe aos predadores, né? Aos seus eventuais predadores, né? Mas Dennett logo desfaz o mistério por trás do comportamento bizarro e suicida da formiga, porque na verdade não existe realmente nenhum benefício biológico para a formiga. Mas o seu cérebro foi infectado e está sendo controlado por um parasita que utiliza a formiga como hospedeiro para chegar ao estômago de um carneiro ou de uma vaca e completar o seu ciclo reprodutivo. Ou seja, ele quer ser capturado, ele está se expondo, a formiga está se expondo por conta do Dicrocélio dendrictum, né? Um verme cerebral que leva a formiga a uma condição que beneficia ele, o verme, né? E não a formiga. Mas Dennett deixa uma questão ainda mais chocante para nós, né? Ele pergunta: haveria alguma coisa similar com os seres humanos? Acontece alguma coisa similar? Algum tipo de contaminação similar com os seres humanos? E que não beneficiam ao ser humano, senão ao verme? Ele, sorrateiramente, ele quer provocar a comparação do Dicrocélio com a palavra de Deus. Isso pode ser muito inquietante para uns, pode soar forçado para outros, mas realmente existem boas evidências que apontam nessa direção. Estamos falando dos memes. Os memes são ideias que se comportam analogamente aos genes. Só que os memes operam na cultura, enquanto os genes em nossa biologia. Né? Seriam, pois, genes da cultura. O meme, o termo meme, foi cunhado por Richard Dawkins, o biólogo Richard Dawkins, também autor de livros consagrados. Okay? E a ideia, nesse caso, é de que a religião poderia estar atuando como um meme bem adaptado, vitorioso, um conceito selecionado ao longo de séculos, milênios, até encontrar as malfadadas linhas de um livro escrito há 3.800 anos, a Bíblia. E, portanto, por meio deste veículo, tendo sido potencializado e chegando até nós. Né? Semen es verbum Dei, né? A semente é a palavra de Deus. Né? Sugestivo, parece que tal palavra, ou tal meme, encontrou os cérebros humanos e tem sido propagada e disseminada por toda parte, enquanto promete a sedutora remissão da morte, a vida eterna. Pois esse meme diz que, abre aspas, né, aqueles que ouvirem a palavra e se submeterem tacitamente a ela, grifo meu, viverão para sempre. Né? Tal palavra, né? Esse meme do verbo, no entanto, cobra um elevadíssimo preço
a completa submissão do hospedeiro. Não é por acaso que a palavra Islã significa exatamente isso, submissão cega e incondicional. E tal conceito, a semente, tem encontrado terreno árido para germinar em nossos dias, posto que as liberdades individuais vieram realmente para ficar. Já não será tão fácil, de agora em diante, vender a submissão como antes, já que desconfiamos não precisar mais de tais amuletos. E quando nos começamos a perceber que, na verdade, isso nunca funcionou. Considerando a analogia, então a analogia de um verme com a mensagem, né? Considerando essa analogia, você poderia me interpelar e insistir na questão dizendo que ideias, memes, palavras não agem como seres vivos, como seres animados ou como mamíferos cerebrados como nós, né? Ideias não conseguem enxergar, pensar, certo? Não. Errado. Porque o Dicrocélio dendrictum também não enxerga e não possui um cérebro. Não obstante, as formigas, suas hospedeiras, essas sim, possuem um cérebro bastante simples, cerca de 500 mil neurônios, e que desempenha um limitado conjunto de funcionalidades. Claro, não é nada se comparado aos nossos 86 bilhões de neurônios, interconectados cada um deles por meio de mais de 10 mil terminações sinápticas, e que nos leva a um número assustador de combinações neurais, possibilidades de pensamento, estratégias, filosofia, poesia, e que em parte explica também a riqueza de nossa imaginação, de nossas ilusões, de nossas alucinações, né? Mas as formigas trabalham de forma sincronizada e sua comunidade opera como um grande cérebro, articulando funcionalmente suas operárias como se cada uma representasse um neurônio, né? E essas ideias referenciais, que estou chamando de memes, permanecem bem engendrados no nosso cérebro, afetando o nosso comportamento e sendo absorvidas pelo nosso organismo a partir da cognição. Esses memes finalmente atuarão como referências operacionais e conceituais em nosso sistema neural e em nossa vida, e fazendo o mesmo estrago que o Dicrocelium fez com as formigas. E daí para a concepção de homens-bomba, mártires, celibatários, ou membros da Opus Dei, da Ku Klux Klan, terá um passo. Estado Islâmico. A natureza, no entanto, é implacável e nos cobra que sejamos sempre eficientes, né? A natureza pune severamente a ineficiência e nos pergunta: cui bono? Qual o benefício? Qual a vantagem de fazer isso ou aquilo? No caso do meme religioso, né, parece que caminhamos contra o vento, contra a maré, contra a natureza, contra a realidade. Qual a vantagem? Quanto mais religioso um povo é, mais pobre, faminto, violento ele será. Mais mortes ao nascer, menor expectativa de vida. Quanto mais ignorante, menos instruído e, consequentemente, mais religioso. Hoje, estamos bem preparados para submeter teses religiosas ao escrutínio da pensabilidade. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que a humanidade representou realmente um terreno fértil para o vírus da crença. E quando não havia suficiente acervo de conhecimento comprovado para rechaçar
essa mensagem. Parafraseando um livre pensador holandês, vanguarda no século XIX, Jean Neruda, quem nada sabe, em tudo crê. Na obra A Interpretação da Cultura, de Clifford Geertz, a religião é definida como uma espécie de sistema de símbolos que age para estabelecer humores e motivações poderosas, penetrantes, duradouras nos homens, por meio da formulação de conceitos e de uma ordem geral da existência. Em tal aura de veracidade, né, com uma proposta messiânica indiscutível, né, os humores e motivações parecem singularmente reais, quando na verdade não o são. E se acrescentarmos aos termos de Geertz, né, motivações poderosas, e substituirmos por adjetivos como bizarro, grotesco e até suicida, e se substituirmos homens por formigas, veremos claramente a palavra ou meme de Deus atuando por meio do Dicrocelium Dendrictum, ou, no caso, por analogia, Jesus. Na verdade, se considerássemos uma tal parábola do Dicrocélio, a palavra seria o código genético, Jesus seria o verme, perdão que eu diga, o homem o hospedeiro, a formiga, sem ofensas, é só uma parábola, né? E Deus permaneceria como Criador, onde ainda nos caberia a questão: por que criou os vermes? E por que quer que todos, loucos, fazendo coisas absurdas, glorifiquemos o seu nome, né? Eu estou fazendo um paralelo com a parábola do semeador, uma das passagens mais citadas da Bíblia. Mas acho que pouquíssimas pessoas se dedicaram à sua exegese. Podemos encontrá-la em toda parte, nos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas, até no apócrifo de Tomé, onde Jesus é sempre apontado como o semeador. Fiquemos com uma versão de Lucas, né, onde o semeador sai para semear sua semente e uma parte dessas sementes cai à beira do caminho, é pisoteada, as aves comem essas sementes, outras caem sobre a pedra e crescem, mas secam, sem umidade. Algumas caem no meio dos espinhos e crescem juntos com espinhos que finalmente as sufocam, né? E outras caem em terra fértil, crescem e dão frutos que, segundo Lucas, né, no capítulo 8, versículo 8, diz que dão lucros de 100 por 1. Né? Tremendo lucro, né? Já no Sermão da Sexagésima, um antigo texto do século XVII, dedicado à pregação do Evangelho também, de autoria do padre Antônio Vieira, importante teólogo português da Companhia de Jesus, né? Nessa obra, a metáfora da pregação ganha outra roupagem, né? Ela vem na forma de uma peça teatral, mas Vieira faz algo intrigante. Ele coloca a seguinte ressalva: se a palavra de Deus é tão eficaz, tão poderosa, como vemos tão poucos frutos dessa palavra, né? Onde está o 100 por 1? Né? Pois é, eis a questão. Na hermenêutica da semeadura, a palavra não florescerá a menos que encontre o hospedeiro certo, a terra fértil, o homem certo. E isso cria um mundo de problemas para os teólogos e um mar de contradições. Afinal, a Bíblia diz claramente, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, né,
ela diz claramente que o Senhor é o oleiro, né? Que o que manuseia o barro, e ele faz os vasos, que são o homem, para uso honroso e vil, para o bem e para o mal. Sendo assim, nessa parábola paulina muito famosa, né? O oleiro, Deus, não somente cria o barro, o homem, mas também sela o seu destino, o uso honroso ou vil, sua natureza honrosa ou vil. E Paulo segue, ainda na carta aos Romanos, dizendo que, veja bem, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Enigmático, mas de certa forma coerente com o contexto bíblico. Afinal, ou seja, não estou em liberdade nem para praticar o bem e nem para não praticar o mal. Afinal, está claríssimo em diversas partes, mas ainda com mais força em Isaías, que eu gosto muito de citar, sendo o meu versículo preferido contra a falácia do livre-arbítrio, né? Está claro em Isaías que eu sou o Senhor, não há outro, ok? E eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu crio o bem, eu sou o Senhor de todas essas coisas, ok? Paulo não deixa ainda resistirem quaisquer dúvidas, né, quando diz: nem o querer cabe a quem quer, nem a corrida, nem ganhar a corrida cabe àquele que corre. Ou seja, ele está colocando tudo nas mãos de Deus. E lá se vai o livre-arbítrio, antes mesmo de sua invenção, né, na nefasta parceria entre Orígenes de Alexandria e seu fiel seguidor Agostinho de Hipona. Isso lá pelos idos do século 3 e 4. Né? Esses caras, esses doutores da igreja, também são os responsáveis por trás do falacioso conceito mítico, conceito do pecado original. Mas a leitura direta das Escrituras nos revelaria, por exemplo, que não existe absolutamente nenhuma citação sobre tal pecado original, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, nem maçã, nem sexo, revelando aqui, no Gênesis, e a partir de criteriosa investigação, que tais conceitos foram propagados pelo maior especialista cristão em pecados, Agostinho de Hipona, vulgo Santo Agostinho. Agostinho dedicou a vida a um processo pseudo-filosófico de confissão de pecados, uma espécie de contínua crise existencial que culmina em sua obra Confissões, ainda no finalzinho do século IV. E a meia-culpa agostiniana pessoal transcende a um pecado que atinge toda a humanidade, o pecado original. Agostinho confessa, por exemplo, em suas confissões, que por volta dos 16 anos, numa temporada de ócio imposta pela escassez de fortuna de meus pais, os espinheiros do desejo impuro proliferaram em sua cabeça, Agostinho, e não havia mãos para extirpá-los. Nossa, dramático. Né? A natureza humana, a poluição, o desejo, a ereção involuntária, a vontade inata e adolescente de masturbar-se, assumem contornos pecaminosos e perniciosos nas sombrias reflexões agostinianas. Ele diz: quando aquele meu pai me viu no banho, desabrochando rumo à idade adulta e blá, 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 e o pai em júbilo, né? Porque vê que o filho é bem dotado enquanto tomava banho, né? Em Casamento e Conspiciência, Agostinho afirma que a luxúria é o caminho para o pecado original. E daí salta para o passo seguinte, afirmando sem qualquer evidência ou provas que o primeiro pecado cometido no Jardim do Éden
o pecado original está indubitavelmente e dogmaticamente relacionado à prática sexual? Nenhuma prova documental, textual, nada. Essa sexualização do pecado original também está ancorada nas loucuras de Tertuliano de Cartago, né? que de fato cunhou o termo. Né? Tertuliano considerava a procriação como um evento salutar, mas Agostinho não. Agostinho achava que era pecaminoso até mesmo o ato como procriação. Ambos discordavam do prazer, né? Ambos demonizavam o prazer. Para Agostinho, Adão e Eva até poderiam ter feito um sexo santo, né? Um papai e mamãe sacrossanto, sem o ardor da luxúria, mas não. Escolheram praticá-lo com lasciva, embora a Bíblia, como já disse, não faça nenhuma alusão a isso. Mas já Agostinho não deixa qualquer escolha ao casal de pombinhos bíblicos, já que os seres humanos, em sua concepção, só estão livres para pecar. Orígenes, por sua vez, para que tenham uma ideia de que tipo de homens conduziam a igreja e nos deixaram esse legado teológico, né? Orígenes estava definitivamente um nível acima em termos de loucura, tendo promovido a própria castração aos 18 anos de idade. E inspirado, adivinhem, por uma palestra de ninguém menos do que Jesus Cristo sobre eunucos. Isso em Mateus 19, 12, né? Jesus Cristo teria dito que existem eunucos que nascem eunucos, existem eunucos castrados pelos homens, mas há eunucos que castram a si mesmos pensando no reino de Deus. Né? E quem receber isso, diz Jesus, receba-o. Ele está se referindo à mensagem. E Orígenes, o hospedeiro, o homem, recebe a mensagem, recebe o sêmen, a semente de Deus, o verbo, com toda a sua potência alienante. Conta a história que ele se arrependeu amargamente do feito, né? Mas não havia como reparar o dano, ainda não havia a cirurgia de mudança de sexo tailandesa, nem havia outras formas, né? Então, isso é chocante, né? Agostinho descreve a amizade como um carinho adúltero, por exemplo, né? E ele desce mais fundo ainda no seu pântano de culpa, alegando, por exemplo, que todas as relações humanas, mesmo a mais nobre das amizades, são capazes de transmitir o pecado original. Diz isso em suas confissões. Ele considera a amizade inamistosa e culpada de todos os males. Bom, a mulher, evidentemente, é a maior culpada na visão de todos esses doutores da igreja, né? Mas ele também demoniza a amizade, né, entre os homens. Mas não sem antes glorificá-la. Ele diz, por exemplo, que a amizade dos homens, unidos por um laço amoroso, é doce por causa da unidade que molda muitas almas, né? Seja lá o que isso queira dizer, né? Mas após a morte da mãe, de um amigo um tanto quanto íntimo, Agostinho começa a ver o pecado em tudo, da música à comida, e culpa-se do distanciamento de Deus, né? E aí promove um retorno a esse Deus com toda a força, né? Tudo isso é muito estranho, mas a gente pode juntar os pontinhos, né? E perceber que o santo tem lá os seus pecados inconfessos, sente culpa,
E, bom, leva os genes da mãe, né, que era uma carola recalcada e puritana, moralista, né? Mas também leva os genes do pai, glutão, lascivo, né? Dessa luta neuropsicológica interior, bem mais razoável do que qualquer tese teológica cínica e falaciosa, né? Decorre uma tremenda confusão. Pode desligar.